Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus, porque mais um momento em que ouviremos a palavra de Deus, aprenderemos mais com Ele, glórias a Deus. Pois é, o nosso Deus, Ele é um Pai cuidadoso, nós bem sabemos disso. Então, Ele também nos dá alerta, advertências, não é algo que, quando Deus fala conosco sobre desobediência, pecado, não é ameaça nem tirania, de forma alguma. É um pai amoroso, não querendo que nós, lá na frente, soframos as consequências de atos pecaminosos. Imagine quantas vezes nós não já advertimos os nossos filhos, sobrinhos, crianças, jovens, adolescentes. Quantas vezes alguém chega para um jovem descuidado quando você dirigir, não corra, não beba, cuidado. Por que a pessoa diz isso? Será que isso aí é uma ameaça? Não, porque a pessoa que tem mais experiência, ela sabe o que pode acontecer se o jovem incorrer num erro desse. Uma criança, imagine uma criança. O perigo que é uma criança pegar em fogo, em eletricidade e outras coisas mais. Então, quando alguém adverte uma criança, não é uma ameaça, não é algo para cercear a vida da criança, a liberdade, não. É para proteção, é um alerta. A mesma coisa o Senhor faz conosco, é por amor. Tudo é por amor. Que nesta mensagem o Espírito Santo esteja dentro de nós, que Ele ache lugar em mim e você para que possamos reter esta mensagem. Aprender muito e também, glórias a Deus, passar adiante os nossos conhecimentos tão valiosos, que são também eternos. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Deuteronômio. Fica lá a partir do versículo 14. Diz assim: e os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Pois é, vamos entender um pouco do contexto dos versículos que iremos ouvir, que iremos aprender nesse momento. Pois é, nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida, mas ele deixou as ordens inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, claro. Então Moisés, ele deixou a ordem que quando chegassem na terra prometida, há dois montes, o Monte Gerizim, onde são lançadas as bênçãos, por sinal, até eu tenho uma mensagem, as bênçãos lançadas do Monte Gerizim. Se você não assistiu, assista, que é uma bênção de Deus. E o outro monte, o Monte Ebal, por onde seriam lançadas as maldições. Ou seja, cada monte, o Monte Ebal ficava do lado norte da Palestina e o Monte Gerizim do lado sul. Pois é. Então, cada monte desse eram 6 tribos que iriam estar para profetizar as bênçãos e as maldições. Então, aqui nós vamos ler as maldições que foram lançadas do Monte Ebal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse Monte Ebal aqui, achei incrível isto. Ele fica a 940 metros de altitude acima do mar. Imagine, meu Deus. Quem sobe lá pensa até que está pertinho do céu, de tão alto que é. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, vamos ver quais as determinações que o Senhor deu ali no Monte Ebal.
O que foi que o Senhor disse ali? Que é atualíssimo nesse mundo de tanta iniquidade. Nunca esses versículos foram tão atuais. Um mundo que está pior do que Sodoma e Gomorra. Um mundo que é inimigo de Deus completamente, abertamente, frontalmente. Mas eu louvo a Deus, claro, que há um povo que ama a Deus eternamente, que não abre mão dele por nada, por nenhuma bolotas de porco deste mundo. Glorificado seja Deus. Então, esses pecados aqui, que serão mencionados, geralmente eles eram cometidos em oculto, mas nós sabemos que nada é oculto para Deus. Não há. Deus, ele traz tudo à luz. Ele revela tudo, ele mostra o que está escondido, o que está em trevas. Mas Deus, nós temos que entender que Deus, ele não adverte a pessoa e após a pessoa até pecar, que Deus tem as penalidades para a pessoa cumpri-las. Deus não faz isso, porque ele é um Deus vingativo, não é nada disso. Deus faz isso para quê? Para o homem voltar onde ele caiu, praticar as primeiras obras, para ele saber que ele não vai conseguir ir muito longe fora da presença de Deus. Porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E ele está fazendo isso de forma assim clara, evidente nesse mundo tão maligno. Então Deus ele quer o quê? Nos advertir, nos aconselhar, determinar os seus estatutos para mim e para você. E caso alguém venha cometer algum erro, algum pecado, alguma coisa grave aos olhos de Deus, a pessoa vai ter a penalidade, mas não por uma questão de que Deus é tirano, é ditador, nada disso, ao contrário. Quem conhece um pouquinho o Senhor sabe que Ele é maravilhoso. Ele é tudo de melhor. Ele é tudo que esse mundo não merece ter. Tudo. Eu louvo a Deus por todos que o amam eternamente. Glórias a Jesus. Pois é. Vamos lá. Glórias a Jesus Cristo. E aqui, os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, lá nesse monte, o eco é forte, dá para ouvir a muita distância. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Tudo que Deus faz é perfeito. Maldito o homem, olha qual foi a primeira maldição. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá, amém. Amém, você sabe que quer dizer assim seja. Então, aqui, o que é que Deus quer? Unanimidade. Que o povo dele, porque aqui está dizendo, é todo o povo. Que povo é esse? O povo de Deus. O povo que escolheu servir a Deus. Não por obrigação, mas por amor. Então, aqui, essa maldição aqui é forte. É contra aquele que faz imagem de escultura ou de fundição. É grave, muito grave. Porque Deus, ele é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então aqui ele diz, obra da mão do artífice, criado pelo homem. Como é que pode ter poder algo que o homem cria, se nem o próprio homem tem poder próprio? Já parou para pensar? Quando ele diz aqui abominação ao Senhor, é anátema. Isso é algo maldito.
e a pusei em um lugar escondido. Você está entendendo? A pessoa tem aquilo ali, mas esconde. Trazendo para hoje, o que Deus quer falar hoje conosco? Vamos dizer que a pessoa não fez nenhuma obra de escultura nem fundição, escondeu. Ela não tem isso, mas será que não há outras obras que são obras de idolatria no seu coração? Será algo que está escondido lá, que a pessoa não diz que adora, mas é objeto de adoração aquilo ali? Pode ser uma pessoa, uma coisa, um bem, um lugar. Pode ser, às vezes, as próprias pessoas, elas se idolatram. Meu Deus, coitadas. Estão cegas completamente. A adorar só a Deus. Podemos amar, claro que sim. Jesus mandou nós amarmos a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aí sim, amar, mas adorar só a Deus, o Todo-Poderoso. Não deuses de fundição, não imagem de escultura, feitas pelas mãos dos homens, que se cair no chão quebra. Qual poder que pode ter isto? Nenhum. Todo poder emana de Deus, o Todo-Poderoso. Então, nós não podemos ter em nós nada que idolatremos. Nada. Seja filho, seja cônjuge, mãe, pai, irmão. Tem pessoas que têm afilhados, amigos, emprego, dinheiro, bens, beleza. Os famosos, as celebridades que tem aí, que as pessoas chamam de celebridades, de pessoas que estão em evidência. Quantos adoram essas pessoas? Meu Deus, quanto tempo perdido por adorar o ser humano, que não merece nenhuma adoração. Nenhuma. Então, Deus diz que é maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. É abominação ao Senhor. Então, nós temos que... A Bíblia, ela diz a verdade. Para mim e para você. Cabe a nós escolhermos o que nós queremos, qual caminho nós vamos seguir. Só depende de nós. Deus não vai decidir por mim e por você jamais. Ele deixa o poder de decisão na minha vida e na sua vida. Incrível como Deus é. Ele não interfere, não. É uma escolha nossa. Nós escolhemos o nosso destino. Glórias a Jesus. Então, adorar só a Deus. Só a Ele prestar culto. Vamos nos prostrar só a Deus, só diante de Deus, eternamente. Pois é, tem um aqui que é forte. Maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. E todo o povo diz amém. Então aqui é um desrespeito grande aos olhos de Deus, aquele que desprezar o seu pai e sua mãe. A Bíblia fala, um dos 10 mandamentos é honra o teu pai e tua mãe, para que viva longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, Deus não está dando uma opção a mim e a você, para a gente, se nós servimos a Ele, se escolhemos servir a Deus, os mandamentos de Deus não são opção para nós, são ordenanças. Por isso que Deus deixa o homem livre para escolher, quer servir a Ele ou não quer servir. Então,
Honra teu pai e tua mãe. Hoje, eu creio que as coisas estão piorando tanto nas relações familiares. Cada dia as coisas estão piores. A verdade é essa. Nós estamos vendo aí as agressividades dos filhos para com seus pais, o desrespeito completo de muitos deles. Meu Deus, nunca houve tantos crimes contra pai e contra mãe. E no fundo, a maioria deles é por causa de dinheiro. Incrível. Ou porque a pessoa é rebelde e realmente ela tem esse instinto. Mas a Bíblia diz que é maldito aquele que desprezar. Não está falando aqui aquele filho que bater no pai e na mãe. Está falando que desprezar é dar o desprezo, a indiferença ao pai e à mãe. É maldito. Então a pessoa diz assim, não, mas meu pai e minha mãe não são perfeitos. Mas quem é perfeito? Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Quem é que pode se colocar num pedestal de virtudes e dizer, olha, eu não vou tratar meu pai e minha mãe bem porque ele tem esse defeito, ela tem esse defeito. A própria pessoa não está olhando para o argueiro no seu olho, que deve ter muito mais do que o pai, do que a mãe, porque não está obedecendo a palavra de Deus, que já conhece. É gravíssimo isto. E muita gente hoje está aberto, muitos programas televisivos, muitas novelas estão fomentando isso. O desrespeito tá claro, tá óbvio. É uma coisa maligna, diabólica demais. As pessoas, às vezes, desde criança, quando não é alguma anomalia que a criança tem, ou algum distúrbio. Eu falo de pessoas que são normais, assim, entendeu? Que tem a mente normal, que sabe o que está fazendo. É grave, muito grave. Se uma pessoa não respeita o seu pai e sua mãe, ela não vai respeitar ninguém nunca. Jamais. Porque ela está desonrando até Deus. Que Deus está dizendo aqui, maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. Então, é muito sério o que muitos filhos têm feito. Mas ainda dá tempo de voltar atrás e honrar pai e mãe, porque a colheita vem depois. Você pode até algum dia sofrer em relação a algum filho que não seja tão bom quanto você desejaria que ele fosse. Mas o melhor de tudo é você passar por isso sem ser uma colheita, porque você fez com seu pai ou com sua mãe. Porque não tem condição de alguém dormir com a consciência limpa, maltratando pai e mãe, sabia? É gravíssimo, meu Deus. É gravíssimo. Então, nós temos que, claro, óbvio que a Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Tem muitos pais também que têm feito muitas calamidades contra seus filhos, muitas. Atualmente até pais matando filhos. Meu Deus, é grave demais. Pais que não queriam ter filhos e tiveram e não se adaptaram à vida de pai e mãe. Então, pais que gostam mais de um filho do que do outro, que tratam um melhor, o outro pior, isso é muito grave. Isso cria traumas profundos que só Deus pode libertar aquela pessoa que foi vítima disso. Então, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Louvado seja Deus, que Deus, o Espírito Santo de Deus, dê sabedoria aos filhos e aos pais. Dê sabedoria, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, a Bíblia também fala aqui, sabia? De trapaçaria, no versículo 17. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá amém.
Ou seja, é como se a pessoa adentrar no terreno de outra pessoa, é como ela deslocar a cerca do seu vizinho para, né, tomar posse de algo que não é seu. É grave demais, é muito sério. Então, maldito é aquela pessoa que age com trapaçaria. Hoje é óbvio, é o que mais se vê, mas aquele que serve a Deus não pode nunca se contaminar com essas coisas. Não porque ele é melhor de que ninguém, não é, mas porque ele serve a um Deus que é santo. Então a Bíblia diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Nós não podemos ter comunicações com essas obras diabólicas, vindas de corações corruptos. Por quê? Porque nós servimos a Deus, um Deus que não se deixa escarnecer, um Deus que é santíssimo, é altíssimo, é todo-poderoso. Esse versículo 18 também aqui fala sobre maldade, né? A perversidade dos corações é muito grande. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho. E todo o povo dirá: amém. Assim seja. Glórias a Jesus. Então, aqui fala de alguém que engana pessoas simples, pessoas que têm, assim, um bom coração, pessoas que são facilmente enganadas, porque confiam, porque acreditam naquele outro, naquela outra pessoa, e a pessoa se aproveita disso para fazer aquela pessoa errar, levar ela para caminhos errados. Porque existem pessoas, louvado seja Deus, de coração bom, existem pessoas de coração puro e limpo, pessoas que muitas vezes acreditam em todo mundo, tem um pouco assim de inocência no coração. Elas creem no ser humano. Então muitos se aproveitam de pessoas assim e fazem aquela pessoa errar o caminho, ensina o caminho errado. Quantos estão ensinando caminhos tortuosos a muitos, a vários? Quer ver um exemplo desse? É alguém que lidera uma igreja, digamos assim, uma igreja de Deus, e que essa pessoa, ela quer, esse líder ou essa líder, quer agradar todo mundo, para que todo mundo fique ali, para que todo mundo fique confortável. Então ela não prega a verdade, prega só palavras boas, prega só que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus vai dar bênção, vai dar vitória, vai passar a mão pela cabeça. Se a pessoa pecou, não tem problema, ela está bem, Deus é bom com ela, não prega a verdade. Então essa pessoa, ela é maldita, porque ela está fazendo aquele cego ali errado o caminho. Porque a pessoa, quando vai para uma igreja, o que ela quer? Se firmar com Deus. Teoricamente é isto. Ela quer ter uma vida com Deus aqui na eternidade. Ela quer conhecer Deus. Ela quer saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. E ela precisa de alguém que, né, a instrua, que guie ela pela vereda direita. Então ela chega num lugar, às vezes ela está cometendo coisas erradas, por ignorância. Mas a consciência dela já está dizendo que aquilo ali não está bom. Mas chega num lugar desse, acha alguém que passe a mão pela cabeça, diga: não, está tudo bom, você está bem, continue assim como você está, para que todo mundo fique ali confortável e não saia da igreja, né? Porque
os interesses só Deus sabe de cada um quais são. Então esse daí, aos olhos de Deus, é maldito, porque está fazendo aquele povo ali errar o caminho. Então esse maldito, ele vai sofrer a pena disso aí, do que ele está fazendo. O que é melhor para mim e para você? Pregarmos a verdade. Vai doer? Vai. Tem momentos que dói, claro que dói, porque confronta o nosso interior, o nosso eu, mas nos liberta, nos salva, nos leva para o céu. Tira as escamas dos nossos olhos. A outra coisa também que Deus abomina é a injustiça social. É abominável aos olhos de Deus. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Ou seja, maldito aquele que não respeitar, maldito aquele que negar justiça ao direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. 3 classes que são protegidas por Deus: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Você veja quantas coisas acontecem contra estas 3 classes. Quantos estrangeiros perecem, estão em outro país. Meu Deus, muitos até em outro país, como agora a gente vê muitas vezes nas notícias, está tudo aí aberto para todo mundo ver. Quantos são assassinados em outros países? Quantos são colocados de lado, são desprezados, são menosprezados em outros países? Mas Deus está dizendo aqui, todo aquele que não respeitar o direito do estrangeiro, que negar justiça ao estrangeiro, é maldito, é anátema, é abominação ao Senhor. O órfão, já parou para pensar o órfão? Aquele que perdeu o pai, a mãe ou os dois, ser maltratado, ser negada a justiça a ele. Aqui o órfão e a viúva. Não respeitar o órfão. Meu Deus, o órfão é como se, entre aspas, é uma pessoa meio desamparada. Precisa de proteção dobrada, meu Deus. Precisa de respeito e de justiça a favor dele, sempre. E a viúva, o que dizer da viúva? Glórias a Deus. No livro de Atos fala muito das viúvas, que é uma classe que precisa ser cuidada, protegida. Jamais pode ser negada a justiça a uma viúva. Jamais pode uma viúva ser desrespeitada. Jamais. É tão forte isso aos olhos de Deus, que Deus colocou aqui. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Maldito aquele que não respeitar, aquele que negar justiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Maldito. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Precisamos. Essa palavra aqui é a verdade. É o que nos liberta. É esta palavra aqui. E nos leva para o céu. Glórias a Deus. Pois é. Deus é um Deus santo. Santíssimo. Tudo que Deus quer dizer ao homem, tudo está na Bíblia Sagrada. Qual é a resposta que você quer? Sobre qual área está na Bíblia Sagrada? Se você procurar, você vai encontrar. Do versículo 20 até o 23, fala sobre a perversão sexual
aos olhos de Deus. Como Deus vê a perversão sexual num mundo que está, meu Deus, é muito grave o que está acontecendo. É muito cruel, é muito desumano o que a mídia, as produções cinematográficas e televisão, é tanta coisa, meu Deus. Tem coisas graves sendo, né, digeridas por tantas pessoas. E a pessoa assiste aquilo ali como se fosse algo normal, como se estivesse acontecendo lá só, mas o espírito maligno, ele migra para as famílias, para destruir, criando incesto, é tanta miséria que tem. Muitas vezes a pessoa está ali com sua família, está bem, está vivendo uma vida bem, mas bota essas tralhas, essas imundícies na sua casa, bota para assistir ali. Meu Deus, Satanás está ali dando risada, porque ele está sendo alimentado naquela família. E ele vai investir pesado, porque o espírito maligno, ele migra. As pessoas estão enriquecendo através da destruição de vidas, através da perversão sexual. É grave demais, é muito sério. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a orelha de seu pai, ou seja, a intimidade. E todo o povo dirá amém. No livro de Levítico, eu estava vendo esse versículo aqui, 20, 11, diz assim: e o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Pois é. Capítulo 18 de Levítico, versículo 8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Então a Bíblia diz isso, tem que se cumprir o que a Bíblia diz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não fica só, porque tudo que está dizendo aqui é ratificado no Novo Testamento, tudo. Nada na Bíblia é solto. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de 1ª Carta aos Coríntios 5:1. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Você está entendendo? Paulo está falando aqui, estava acontecendo isso na igreja de Deus. Um homem estava tendo relação sexual com a mulher de seu pai. Ou seja, ele é maldito, esse homem. Porque a Bíblia está dizendo. Ah, pastora, mas aqui é o Velho Testamento. Cuidado, pelo amor de Deus. Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Viu? Por favor, não podemos. Se fosse assim, se tudo do Velho Testamento já tivesse sido apagado, para que Deus deixaria o Antigo Testamento para nós? Então, isso aqui, ele é reiterado no Novo Testamento. É maldito quem deitar com a mulher do seu pai. É maldito. Ponto. Ah, mas não existe mais. É gravíssimo isso. Ah, mas muita gente está fazendo. Muitos artistas fazem isso que eu conheço, internacionais, tal, pessoa fulano de tal faz. É um problema de cada um. Mas aquele que serve a Deus, se fizer, é maldito. Aquele que não serve a Deus, está em trevas. Aí, se ele não se arrepender, ele segue-se o juízo de Deus. Aí é um problema dele. Deus está se dirigindo aqui ao povo dele. Aqui está dizendo: e os levitas protestarão, versículo 14, a todo o povo de Israel. Quem é o povo de Israel hoje? O povo de Deus. É verdade. Pois é, vamos lá. Aqui está dizendo outra perversão grave sexual que muitos estão cometendo.
Tem artistas até que dão entrevistas e contam que já fizeram isso, que fazem. É tanta miséria que está acontecendo. Infelizmente, fazem isso com os animais inocentes. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Chama zoofilia, é um crime, até diante da lei dos homens. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, está elencado nos crimes ambientais. Louvado seja Deus. E tem até punição de prisão, 3 meses a 1 ano, ainda tem a multa. Essa lei é desde 1998. Então, muitos estão cometendo isso? Estão. Essa lei, sabe o que é que chama essa lei? Maus tratos aos animais. Uma pessoa que faz isso com inocente. É maldita essa pessoa, vai pagar caro. É muito grave o que estão fazendo com esses animais. Muito grave. Isso aqui é a pessoa ter sexo com o animal. Meu Deus. É grave demais. A Bíblia chama essa pessoa de maldita. Abominação, anátema ao Senhor. Não tem vínculo com Deus nenhum, não tem. Outro crime de perversão sexual aos olhos de Deus. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. É isso? Quantos pedófilos estão dentro de casa? São os próprios irmãos. Quantos irmãos estão usando os seus irmãos pequenos? Estão cometendo esse crime hediondo diante de Deus e dos homens, da lei dos homens. Quantos crimes são descobertos que vêm através de irmãos que estupram, que violam, que praticam atos libidinosos com as criancinhas inocentes. Quantos fazem isso? Mas a Bíblia diz aqui, ele pode fazer isso, que é algo contra a vontade da pessoa, aquela pessoa ali é uma criança inocente, e muitos fazem até com irmãs que consentem, seja um lado ou outro, para Deus, são malditos, são anátemas, abominações ao Senhor. Outro, maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Quantos programas, quantas novelas, quantas minisséries que elas retratam esse relacionamento pecaminoso de um homem com sua sogra como normal. Satanás é sujo demais. Ele sempre instiga as pessoas para irem contra Deus, contra a palavra de Deus. Sempre. Mas quem vai sofrer as consequências são os homens. Porque o diabo já tem a sentença dele determinada, o lago de fogo eternamente. Ele já está sentenciado, não tem mais volta. Mas os homens vão sofrer o dano, são perversos. Porque todos esses que produzem esses programas, eles sabem que é contra Deus, mas eles fazem aquilo ali voluntariamente, afrontando o Deus Todo-Poderoso e destruindo muitas vidas, muitas. Quanta contaminação não há uma pessoa assistindo aquilo ali. O Satanás migra e começa a colocar atração ali por aquela pessoa que poderia ser sua mãe. É grave demais. A pombagira trabalha entre um e outro.
operando, migrando. A Bíblia diz, sabe o quê? Aquele que está limpo, limpe-se mais. E o que está sujo, suje-se mais. Você está limpo, limpe-se mais. Limpe-se. Glórias a Deus por todos que estão limpos e que querem se limpar mais. Porque muitos que estão sujos não querem se limpar. Estão igual aos porcos, na lama. Só se dão bem, só ficam bem na lama. Mas aos olhos de Deus, esses que fazem isso são malditos. Maldito aquele que feriu o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Está vendo? Aquele que conspira contra alguém, que planeja o mal, que está ali com má intenção no coração para ferir alguém. Gente, é grave demais. O mundo está podre. Muita gente não vale nada, a verdade é esta. E Deus quer nos dar, sabe o quê? Sabedoria e prudência. Para a gente não errar o caminho, nem se emocionar com ninguém, nem com nada. A Bíblia diz, maldito aquele que feriu o seu próximo em oculto. Esses pecados que foram ditos aqui são feitos em oculto, mas Deus vê tudo e pune os ofensores. É grave demais. Versículo 25. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente. Meu Deus do céu. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente. Todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tomar suborno. O que é que diz respeito, né, a um ato ilícito, onde alguém né, é induzido por uma terceira pessoa para praticar um ato ilícito a favor daquele criminoso. Geralmente o subornado, ele recebe dinheiro, bens ou outro favorecimento. Tudo ilícito. Mas a Bíblia diz, maldito aquele que tomar suborno, aquele que receber algo para matar alguém. Está dizendo aqui, inocente. Meu Deus. Quantos crimes têm ocorrido assim? Quantos crimes hediondos, meu Deus. Gravíssimos. A pessoa vai descobrir depois que a outra, quando vão presos os executores, eles vão confessar quem foi o mandante. E contam tudo, que receberam dinheiro para matar aquela pessoa. Meu Deus, é grave demais. É abominação a Deus matar um inocente, receber dinheiro, meu Deus, é grave, para matar alguém. Meu Deus, que Jesus Cristo guarde os inocentes. Todo dia eu peço isso a Ele, porque há muitos perversos nesse mundo. Muitos, eles subornam outras pessoas, e o subornado também é maldição aos olhos de Deus, que é o mesmo espírito ali para destruir vidas. E a pessoa está ali inocente, ela nem imagina que está sendo tramada a sua morte de forma cruel. Que Jesus Cristo guarde todos os inocentes, livre dos perversos, em nome de Jesus Cristo. E para encerrar, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Ou seja, não é só eles dizerem amém. Amém. Não. Está dizendo aqui, não as cumprindo. Não as cumprindo. Ou seja, afrontando a lei de Deus. Muitos até dizem amém, é verdade. Mas essas palavras aí, se não forem verdades,
no coração, na intenção do coração, não tem valor diante de Deus. Se essas palavras não forem para serem colocadas em prática, aquela pessoa ali é maldita. Está dizendo aqui, maldito aquele de dentro do povo de Deus, que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Está entendendo? Além de confirmar, tem que cumprir. Muitos não confirmam e não cumprem. E tem um povo que confirma, mas não cumpre nada. É tudo mentira. Então a Bíblia diz aqui, o importante é a gente confirmar, amém, e cumprir. E não estar na mesa dos escarnecedores. As pessoas estão praticando o que está aqui escrito, que é maldição aos olhos de Deus. Nós temos que voltar para o Salmo 1. Nós temos que saber com quem devemos andar, caminhar, sentar. Está lá escrito no Salmo de número 1. Aqui são os escarnecedores, são os pecadores, são os malditos, anátemas. São pessoas que fazem mal ao seu próximo. São pessoas que são contra Deus, contra a palavra de Deus. Não merecem crédito. Louvado seja Deus, porque Ele nos deixou a sua palavra para a gente comer, se alimentar, ficar forte, firme e protegido por Ele permanentemente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos cumprir a palavra de Deus, cumprir na íntegra, nos esforçarmos para cumprirmos a palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque não adianta sermos só ouvintes, acharmos até bonito o que estamos ouvindo. Não. O principal é cumprir. Aí temos parte com Deus, não só nesse mundo tão diabólico, tão inimigo da cruz de Cristo, mas temos parte com Ele eternamente. O nosso alvo é estarmos na eternidade com o Senhor. Isto aí é o principal. Louvado seja Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.